Meus queridos irmãos, muito bom dia. Nós estamos aqui hoje com mais uma EBD, desta feita com aí nosso coração bastante ansioso, porque daqui a pouquinho nós temos a nossa ceia, aquele nosso momento de comunhão, como foi durante essa semana divulgado pelo pastor Ricardo. Contamos com a sua participação, portanto você não pode se desconectar. Essa manhã é uma manhã assim muito especial e totalmente dedicada ao que Deus tem para nós. Eu queria te convidar para um momento de oração e depois nós vamos ler uma palavra e então começar um novo estudo na Escola Bíblica Dominical. Querido Deus, nosso Pai, te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui. O Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado do nosso lado, tem nos protegido. E nós podemos contemplar, ó Deus, a Tua mão sobre nós. Por isso, queremos te louvar, te agradecer e pedir que continue a nos conduzir para passarmos por esse momento que temos passado. Continua a nos guardar como tem nos guardado. E continua também, ó Deus, a dar forças àqueles, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria poder contar com a sua compreensão para tratarmos o texto de Lucas, capítulo 9, até pelo menos o versículo 43, como se ele fosse um texto escrito de forma cronológica. A gente sabe que possivelmente o texto não esteja tratando de algo que aconteceu de eventos em seguida. Mas eu queria te chamar a atenção para alguns momentos dessa passagem bíblica de Lucas capítulo 9. Eu queria chamar a sua atenção, você com mais paciência vai poder ler em casa, é uma passagem bem extensa, mais de 40 versículos a gente vai tratar nessas nossas aulas aqui. E para isso a gente vai precisar de alguns domingos. Eu escolhi os domingos de junho para a gente poder falar disso de uma forma mais aberta e mais demorada também. Mas queria te chamar para algumas coisas que tem nesse texto, para que a gente possa introduzir a nossa aula de hoje e também o tema desse mês. Primeiro, o texto de Lucas capítulo 9 começa com aquele episódio conhecido da transfiguração, onde os discípulos sobem com Jesus o Monte Tabor e ali o Senhor Jesus transfigura-se diante deles e aparecem Moisés e Elias. Os discípulos ficam extasiados e eles querem ficar ali, de forma permanente. Logo em seguida, quando eles descem do monte, que tinha acabado de acontecer a transfiguração, eles se dão de cara com um jovem que estava possesso. E eles tentam expulsar o demônio daquele rapaz e eles não conseguem. E eles chegam para Jesus e perguntam, por que a gente não consegue expulsar esses demônios? Jesus então esclarece algumas coisas que eu acho também bastante interessante. Logo em seguida, do versículo 33 do mesmo capítulo 9, eles passam a conversar entre eles sobre quem era maior e quem era o menor no reino dos céus. Terceiro cenário. E por último, eles veem alguém que estava expulsando demônios e que não acompanhava os discípulos juntamente com Jesus. E então eles entram em parafuso, eles começam a questionar por que eles não andam com ele. Então, se a gente tratar Lucas capítulo 9 como sendo um único texto, escrito de forma cronológica, nós vamos ver pelo menos 4 cenários onde o homem consegue, os discípulos conseguiram expressar a sua fé, sua crença, sua religião, eu diria assim, a sua forma de encarar a vida ali lado a lado com Deus. Por isso, eu queria, nesses 4 domingos de junho, falar com você sobre isso, sobre determinados comportamentos que a gente vai tomando à medida em que a gente vai se deparando com situações aparentemente avessas, na maioria das vezes, à nossa fé. Uma coisa é o comportamento do crente quando ele está nos seus êxtases espirituais. Outro comportamento seu é quando ele dá de cara com o reino das trevas, o reino inimigo. Um outro comportamento o crente talvez tenha quando ele tem que debater as coisas entre si, crente com crente. E por último, quando ele olha para alguém que está fazendo uma coisa longe dele, mas que talvez não expresse a mesma fé, ou não expresse a fé da mesma maneira. Por isso, eu queria, por meio dessa passagem bíblica, começar dizendo para os irmãos, Lucas capítulo 9, até o versículo 43, do 1 ao 43, começar dizendo para os irmãos que o homem, ele é um ser religioso.
Então, o que esse momento que a gente está enfrentando, ele tem revelado para a gente? Para algumas pessoas, fé está de forma mais clara, ela está parecendo cada vez mais nítido, mais intenso, eu diria. Gente que não orava, começaram a orar. Gente que não lia a Bíblia, agora lê. Pessoas que estavam decididamente afastadas dos caminhos do Senhor, agora se voltam para Deus. Então, o homem em si, ele é um ser religioso, ele busca Deus. Eu diria ainda que há povos sem lei, sem governo, sem economia, sem escolas, mas não existe um povo sem religião. Porque se alguém disser que os ateus não têm religião, ateísmo não é natural, ateísmo é uma religião. Em que consiste a religião ateia? Negar a existência de Deus, isso é uma religião. Não existe alguém que nasça ateu, não existe alguém, por concepções naturais, aliás, ateias. Não existe isso. O ateísmo ele é ensinado, ele é praticado, ele é instigado, é uma negação de Deus. Por isso, esse homem que às vezes se manifesta como não tendo anseio por Deus, ele tem sede do eterno. Porque o próprio Deus, segundo as Escrituras, colocou a eternidade no coração do homem. Portanto, cada religião busca oferecer ao homem o caminho de volta a Deus. Mas algumas vezes o homem ele não consegue identificar qual seria um modelo de religião, um modelo de culto, um modelo de expressão de fé de forma muito clara. Então ele se aventura. Por causa disso a gente tem hoje cultos os mais diferenciados, cultos sincréticos, cultos que exportam determinados comportamentos de outras religiões. Então, parece que há uma confusão na mente das pessoas, como os discípulos estavam enfrentando aqui. Quando eles estavam vivendo seus êxtases, eles expressavam-se de uma forma. Quando eles estavam encarando o reino inimigo, eles se comportavam de uma outra forma. Quando eles estavam conversando entre si, eles tinham um outro comportamento. E quando eles viam que outras pessoas que não andavam junto com ele pareciam estar prosperando em determinadas áreas, eles também se questionavam. Então aqui tem pelo menos 4 comportamentos que a gente pode identificar e que eu quero poder assim levar os irmãos a refletir. Então, esses dias eu tenho pensado bastante sobre isso, né? A gente anda numa confusão sobre como viver uma vida cristã sem a presença da igreja. Eu diria aqui o prédio igreja, sem a gente poder se reunir. Como que a gente consegue continuar expressando fé em Deus, confiança? Como a gente consegue ter práticas espirituais sem ter o templo onde a gente pode adorar a Deus? A gente sabe que algumas pessoas naturalmente conseguem viver sem o prédio, ainda mais num ambiente de perseguição. Os nossos irmãos lá do Oriente Médio, da Ásia, que vivem em países de condições extremas, em questões de perseguição, eles vivem naturalmente isso, mas nós não estamos muito acostumados. Nós precisamos, às vezes, nos reunirmos várias vezes para sermos encorajados, para vivermos comunhão, para sermos ministrados. E para algumas pessoas, esse cenário tem sido um cenário muito desafiador. Mas esse texto bíblico aqui está nos falando algumas coisas que eu acho que vale muito a pena a gente refletir, parar, pensar e começar a colocar algumas coisas em ordem. Eu penso que Deus está nos chamando nesses dias a uma reflexão sobre a fé que nós expressamos nele. Às vezes, ela se comporta muito com aquela fé lá da transfiguração. Quando a gente tem o êxtase, a gente consegue dizer que quer ficar ali para sempre, que não seria bom a gente sair dali, mas em momentos extremos parece que a gente não quer que as coisas permaneçam como estão e a gente também não consegue expressar essa fé de forma mais intensa. Então, o que a gente tem testemunhado hoje é o florescimento de um humanismo exacerbado. O homem como centro, a medida de todas as coisas, a vontade do homem sempre deve ser satisfeita. Até mesmo alguns cenários religiosos estão procurando adaptar-se a essas pessoas que buscam igrejas como se estivesse diante de uma prateleira de supermercado. A gente anda aquelas prateleiras e fica se perguntando qual seria o melhor produto, baixo custo,
e aquele que me ajudaria mais com mais benefícios. Então, por exemplo, você vai no supermercado, lá tem várias marcas de sabão. Você, dona de casa, já sabe qual é o seu melhor. Mas, às vezes, com poucos recursos ou com rapidez, talvez você esteja querendo um que é mais barato e ofereça mais serviço, mais qualidade. Então, a gente, às vezes, tem esse tipo de comportamento quando a gente está procurando favor de Deus, culto, esse cenário religioso. Então, os cultos hoje, eles acabam sendo mais frequentados por aqueles que supervalorizam as experiências. Então, gente que sempre está vivendo o êxtase da transfiguração e que sente saudade desse ambiente. Nossa, antigamente era assim, pastor. A gente tinha aqueles cultos mais avivados, mas eles nunca se perguntam o que aconteceu para que esse cenário de êxtase fosse alterado. Eles nunca se perguntam. Eles nunca fazem uma avaliação interior do que de fato aconteceu para que esse cenário de êxtase tivesse ficado no tempo. Então, eu penso que essa manhã é uma manhã muito especial, porque a gente pode pensar sobre isso. Por que não acontecem as curas? Por que não acontecem os batismos? Por que não se manifestam os dons espirituais? Por que os êxtases espirituais parecem ter ficado para trás? E aí, nessas pessoas que estão buscando a experiência, que supervalorizam a experiência, prevalece o subjetivismo. O que isso significa? Que o que está em voga hoje não é o estudo sério, analítico, profundo das Escrituras, mas uma consulta superficial, mística e sentimental da palavra de Deus. Claro, a palavra de Deus precisa ser vista como um livro a ser amado, buscado, desejado, mas a gente precisa também de profundidade. E algumas pessoas têm sua vida completamente baseada em êxtases espirituais. Quando eles têm de enfrentar uma dificuldade, como logo após a transfiguração os discípulos enfrentaram, estiveram cara a cara com o reino das trevas, enfrentaram os demônios, eles não souberam o que fazer e correram para Jesus e estavam bastante preocupados porque eles não tinham conseguido expulsar os demônios. E depois foram questionar por que pessoas que não estavam com eles estavam tendo sucesso no exorcismo. Então, prevalece aqui o subjetivismo. Às vezes, aquele conhecimento raso, ralo, aquela coisa básica das Escrituras e que a gente sabe que precisa de mais. Então, mergulhados cada vez mais num analfabetismo bíblico, os incautos fluem por todos os lados para esses redutos, sorvendo sem questionar todo o ensino que brota do enganoso coração humano, em vez de beber a água limpa que jorra das Escrituras. Quem vive à procura dos seus êxtases, quem decide viver em função desses êxtases, vai estar sempre procurando êxtase. Para muita gente, esse seria caracterizado, por exemplo, como um culto frio. Mas a gente sabe que o que sustenta a gente diante dessas adversidades, desse momento que nós estamos enfrentando agora, não é o show, não é a pirotecnia, não tem a ver com os espetáculos, os êxtases, os momentos de transfiguração. O que tem sustentado às vezes, e por muitas vezes os cristãos são sustentados pelo ensino da palavra de Deus, pela devoção diária, pelo contato que a gente deve ter todos os dias com a palavra de Deus, com práticas espirituais que sustentam a nossa jornada enquanto os dias vão se passando, enquanto o nosso coração se enche de esperança pelo retorno de Cristo. A preocupação desse homem moderno é agradar a si mesmo. O que a maioria dessas pessoas que vivem de êxtase, o que elas estão procurando, não tem a ver com agradar a Deus, com olhar para Deus, com sentir a presença de Deus. Elas estão buscando agradar a si mesmo. Então, um culto, na perspectiva delas, é aquele culto que eles se sentem bem, que tem experiências arrebatadoras, experiências que lhe provoquem calafrios na espinha. Elas têm sede do sobrenatural, mas não o sobrenatural autêntico, da intervenção de Deus, mas do show. Para esse homem moderno, a religião precisa apelar não para a razão, mas para as suas emoções. Essas pessoas não querem conhecer, eles querem sentir.
Esse culto, portanto, não é racional, ele é sensorial. E a Bíblia nos chama a viver o culto racional. Esse culto aqui, mostrado pelos discípulos enquanto eles estão na transfiguração, ele não é a rotina dos discípulos, não é a rotina da igreja. Há um momento que a gente tem que fazer o que Jesus fez lá em Mateus capítulo 5. Multidões se aglomeram ao redor de Jesus e elas se sentam para ouvir Jesus falar, se sentam para ouvir o mestre ensinar. Então, nem sempre a nossa jornada com Deus, a nossa trajetória como filho de Deus, ela está carregada de atos sobrenaturais ou de espiritualidade acentuada, os êxtases, os shows, aquele momento arrebatador. Nem sempre. Às vezes, o que tem para nós é reflexão, é sentar e ouvir, é meditar, é receber instrução, é buscar receber o alimento que nos levará a novos comportamentos e atitudes. A mente dessas pessoas está embotada, a razão adormecida. Ela não procura julgar aqui os fatos. Para ele, tudo que parece ser sobrenatural é bom. É quando o místico sobrepuja até mesmo a verdade. Tem muita gente sendo enganada por conta de atos místicos. Às vezes a gente está num culto, eu não digo aqui, no nosso caso, graças a Deus, os pastores eu vejo um comprometimento muito grande, mas existem casos em que as pessoas estão ouvindo uma mensagem estranha, alguém está pregando e está dizendo que está falando em nome de Deus, logo ninguém tem coragem de contestar. E isso nem sempre é verdade. Porque, por vezes, alguns atos místicos, alguns movimentos místicos, eles não têm nada de verdade. Para muitas pessoas, a religião está se transformando em um ópio, um narcótico que anestesia a alma e coloca em sono profundo as grandes inquietações da mente. O sujeito não tem as respostas existenciais de suas crises atendidas, os seus anseios como pessoa que busca de fato preencher todo o vazio, ele está ali e continua. Ele é saciado por um pouco com alguns eventos místicos e isso não é bom. E aí, para continuar alimentando um homem com fortes emoções e mantê-lo contínuo em êxtase, é preciso criar novidade a cada dia e isso é muito caro. O culto, então, passa a ser elaborado com vista a despertar fortes emoções. A música é executada para mexer com os sentimentos, a mensagem é pregada para atender o gosto da freguesia, tudo está centrado no propósito de agradar ao homem e satisfazer os seus anseios. O culto, então, deixa de ser para Deus e passa a ser exclusivamente para o homem. É o culto da terra, para a terra. É o culto show, em que o dirigente precisa ter um desempenho eficaz na arte de manipular as emoções. Se você tem uma jornada cristã um pouco mais antiga, como eu, vai lembrar que em 1998 surgiu a teologia do sopro, da gargalhada, que se espalhou em vários lugares do mundo. Hoje, muitas igrejas brasileiras têm entrado pelo mesmo caminho místico. As pessoas buscam os sopros poderosos, as visões celestiais, as revelações alheias das Escrituras, as experiências arrebatadoras, as emoções fortes, mas elas continuam cada vez mais vazias. E quando elas têm de enfrentar um movimento como esse, uma crise como essa que nós estamos enfrentando, elas perdem a força, elas desanimam. Eu não me assusto quando eu vejo algumas pessoas pedindo oração, dizendo que estão com medo, dizendo que estão se sentindo fracas, dizendo que se sentem desprezadas, que precisam de ajuda. Eu não me assusto. Para algumas pessoas, a meditação da palavra parece que não é suficiente. Elas precisam de mais. E como agora a gente não está tendo, elas estão se sentindo perdidas. Certamente você que está me ouvindo nessa manhã, acordou até mais cedo, para ouvir uma meditação da palavra, é alguém que está sendo encorajado por Deus. É alguém que, inclusive, nesses dias tem sido encorajado por Deus. Deus tem sustentado você. E você sabe que tudo isso é fruto daqueles momentos de instrução que nós tivemos lá atrás. Das pregações um tanto mais duras que nós ouvimos, dos ensinos cada vez mais profundos,
das meditações um tanto mais demoradas, mas que foram necessárias para que você tivesse força suficiente para vencer tudo que você tem vencido nesses dias. Você pode considerar isso uma bênção para a sua vida? Eu tenho certeza que sim. Essa espiritualidade cênica, das gargalhadas, das visões inventadas, ela traz o fogo estranho diante do Senhor. Porque o culto não pode ser apenas um veículo para atender às necessidades emocionais. Eles não podem ser apenas uma expressão cultural. Naquele episódio lá de João capítulo 4, Jesus declarou para a mulher samaritana que Deus não estava procurando adoração, Ele estava procurando adoradores. Portanto, não é qualquer expressão de adoração que chama a atenção. Algumas pessoas são tão boas nessas práticas que elas praticamente transformaram a adoração numa ideia, numa espécie de ato profissional. Elas incorporam um adorador e elas fazem os seus movimentos de levantar as mãos para cima ou ajoelhar-se, ou até mesmo pular, ou dizer qualquer coisa para Deus, mas no fundo, essas pessoas não estão adorando. A adoração é um convencimento da alma de que está diante do Deus Todo-Poderoso. A adoração é alguém se prostrar de verdade diante desse Deus que é tão grande, desse Deus que fez os céus e a terra. E ao mesmo tempo reconhecer que não tem outra coisa a fazer mesmo, senão se render em adoração. Porque a gente não adora a Deus porque escolheu adorar. A gente adora a Deus porque a única opção que nos resta é adorar a Deus. A gente precisa ter muito isso em mente. Então, antes de aceitar o nosso culto, a nossa adoração, Deus precisa aceitar a nossa vida. E aí é quando Jesus também fala sobre o fariseu que foi ao templo orar. Ele não fez uma oração, mas um sermão de autoelogio. Exaltou suas próprias virtudes. Você deve se lembrar do episódio. Mas no mesmo culto teve alguém que entrou, se humilhou, e o texto encerra dizendo que esse saiu justificado. Esse último havia saído justificado. Porque aos olhos de Deus não basta apenas ter um bom desempenho diante do auditório. Ele vê a vida do adorador. Você deve se lembrar de Abel e Caim. Deus viu Abel e a sua oferta. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. A gente vem antes do nosso culto. Quem você é, quem eu sou, vem antes do culto que eu faço para Deus. Culto receptivo a Deus é cristão sendo aceito por Deus. Vida consagrada para Ele mediante o que Cristo fez na cruz do Calvário. A gente consegue chegar diante do Todo-Poderoso porque Cristo abriu as portas para nós. Que coisa gloriosa. Que coisa impactante para as nossas vidas. Você deve se lembrar que nessa intenção de querer apresentar a Deus algo diferente, os filhos de Arão chegaram diante do Senhor com fogo estranho. E o resultado foi que Deus os destruiu e lhes rejeitou o culto. Porque da perspectiva de Deus, todo fogo estranho é abominação ao Senhor. Não adianta ter um culto carismático se a vida do adorador é imoral. Não adianta expulsar demônios se o exorcista é desonesto em seus negócios. Não adianta falar em outras línguas no culto e depois entregar-se à maledicência em casa. Não adianta apresentar a oferta no altar se o coração é um poço de inveja e amargura. Pela boca do profeta Isaías, Deus disse que já estava cansado do culto do seu povo, que o honrava apenas com os lábios, mas que o seu coração estava diante deles. Eu, aqui me lembrando mais ou menos de algumas coisas que a gente tem vivido, né? Talvez algumas pessoas estejam bastante tendenciosas a reclamações, a questionamentos, do tipo, por que Deus não faz algo novo? Por que Deus não intervém? Por que Deus não tem poupado os seus filhos? Bem, Ele é Deus. Mateus Henry disse que Ele é um soberano que não presta contas a ninguém. Ele é Deus, Ele é supremo, Ele é soberano. A gente só precisa se entregar à sua vontade. Que expressão de fé, então, é a expressão de fé aceita por Cristo, pelo nosso Senhor? Veja,
nessa passagem bíblica que nós escolhemos para esse mês, nós temos 4. Nós temos uma expressão de fé aqui na Transfiguração, temos uma outra expressão de fé no episódio do jovem endemoninhado, nós temos uma outra expressão de fé quando os discípulos estão reunidos e eles estão discutindo sobre quem deles seria o maior no reino de Deus, e a gente tem uma outra expressão de fé quando os discípulos olham para outras pessoas que não estão seguindo Jesus e questionam sobre o fato deles terem sucesso na missão, no cumprimento da missão. Portanto, que expressão de fé é a expressão de fé aprovada por Deus? Eu tomo nota de apenas duas questões que devem envolver a nossa expressão de fé. Em primeiro lugar, nós precisamos expressar a nossa fé de forma verdadeira. Não basta ser apenas uma expressão de fé, ela precisa ser verdadeira. Nós não podemos ter uma religiosidade centrada na preferência ou no gosto do auditório. O culto precisa, antes de tudo, ser bíblico. Nossa expressão de fé precisa ser bíblico. Ela precisa ser teocêntrica e não antropocêntrica. A verdade de Deus não é subjetiva ou indefinível. Os princípios de Deus são supraculturais e eternos. Não podemos chegar com fogo fabricado, fogo estranho diante de Deus. O fogo estranho talvez seja até um pouco bonito. É quente, é atraente, é fruto do esforço humano, mas ele não vem do céu. É fabricado na terra, é uma conspiração contra o verdadeiro fogo, portanto, uma abominação para Deus. Basta ler depois lá, Levítico capítulo 19. Nem sempre aquilo que impressiona os homens impressiona a Deus. Você deve se lembrar daquele episódio em que Jesus estava passando próximo de uma figueira, à beira da estrada, caminho de Betânia, e ele avista aquela figueira ali e todo mundo ficou impressionado porque ela estava ali muito bonita, e Jesus procurou figos nela e não encontrou e lhe proferiu uma maldição. No episódio, quando os discípulos voltaram, viram que aquela figueira tinha secado. E os discípulos estavam admirados. Por que que o Senhor havia proferido aquilo e aquilo tinha de fato acontecido? Nós, por esse texto bíblico, sabemos que Deus não se impressiona com belas folhagens. Não basta apenas estar à beira do caminho, em posição firme. Não. Essa nossa expressão de fé precisa ser verdadeira. Aquilo que os homens costumam aplaudir, muitas vezes, é abominação para Deus. Ou o culto, ou a nossa expressão de fé, ela é bíblica ou ela é anátema. Ou ela é santa, ou ela é profana. Então aqui, nessa primeira perspectiva de expressão de fé que a gente precisa ter nesses dias, é que essa expressão de fé precisa ser verdadeira. A segunda coisa que é necessário para essa expressão de fé é que ela precisa ser uma expressão de fé sincera. O próprio Jesus já tinha dito que o verdadeiro culto ao Senhor devia ser em espírito, ou seja, de todo o coração e com todo o coração. A gente também não pode se dar ao luxo de estar reunido num ambiente em que o nosso coração não está ali. Em que às vezes, e muitas são as vezes, que a gente se pega pensando em coisas lá fora, ou viajando em outros ambientes mentalmente, que não são o ambiente do culto. Adorar a Deus com o nosso espírito significa com todo o coração e de todo o coração. Antes de ofertar no altar, a gente precisa primeiro oferecer-nos a Deus. A vida vem antes da oferta. A nossa vida deve confirmar no altar de Deus a nossa adoração. E aqui tem duas coisas que chamam a atenção nessa ideia de ser sincero diante de Deus. Primeiro, há pessoas que são sinceras, mas elas não adoram de verdade. Elas são até sinceras. A W. Tozer conta num dos seus livros que ele foi até a cidade do México e entrou numa igreja dessas de fé católica e viu uma mulher aproximar-se do altar, onde estava ali uma imagem de uma determinada santa,
e viu aquela mulher, ao curvar-se diante da imagem, chorar copiosamente, fazer orações assim que ele ficou impressionado. Saindo dali, ele ficou a pensar, eu gostaria de ter essa fé, eu gostaria de ter essa expressão de fé. Veja, Tozer nos ensina que algumas pessoas são profundamente sinceras em suas adorações, em seus cultos ao Senhor, em suas expressões de fé. Mas podemos nos envolver em muita sinceridade, distante do que é verdadeiro. Alguém pode estar com todo o seu coração voltado a fazer alguma coisa para o reino de Deus, em sinceridade, mas pode também não estar alcançando o reino de Deus. Sempre que eu falo sobre essas questões de ser sincero, mas não verdadeiro, eu me lembro desses pregadores que na atualidade costumam disseminar suas heresias. E eu fico a pensar que talvez eles não tenham a ideia de levar as pessoas às práticas de heresias, porque a maioria delas mostram um conhecimento muito superficial das Escrituras, mostram um conhecimento muito raso, mostram um tato com as Escrituras muito banal. E por causa disso, talvez digam as coisas que costumam dizer. Não duvido que elas estejam sendo muito sinceras, mas elas não estão comprometidas com a verdade. E esse é o perigo de uma expressão de fé. Não basta só a sinceridade. Essa sinceridade precisa estar aliada com verdade. Há também aqueles que são verdadeiros, mas eles não são sinceros. Eles são ortodoxos, mas não são piedosos. Seguem a letra da lei, mas não o espírito da lei. Eles honram a Deus com os lábios. Quando a gente olha para eles, vê uma expressão de fé perfeita, mas o seu coração está longe de Deus. Conhecem a verdade, mas não lhe obedecem. Cantam hinos de louvor a Deus, mas o desonram com a sua própria vida. Professam uma coisa e fazem outra. Pregam uma coisa e vivem de modo completamente oposto. Tem nome de que vivem, como disse Jesus lá na igreja do Apocalipse, mas estão mortos. Tem luz na mente, mas falta-lhe fogo no coração. Tem muito conhecimento, mas carecem do óleo da unção sobre a sua cabeça. Nós precisamos equilibrar essas duas coisas em nossas vidas. Não adianta ter muita ortodoxia e nenhuma piedade, ou ortopraxia, como costumamos dizer. As duas coisas precisam estar devidamente aliançadas. Nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio, e esse texto aqui de Lucas capítulo 9 leva a gente para essa viagem, nesse momento aqui em que os discípulos têm comportamentos diferentes quando vem o desafio de expressar a sua fé. O exame desse texto aí levará à ponta do véu e mostrará os extremos perigosos em que a igreja às vezes tem caído. De um lado, a gente talvez tenha uma igreja mística que se aventure muito no sobrenatural, nas experiências de êxtase sobrenaturais, os shows, a necessidade de ter sempre algo diferente, mas de um outro ela não tem conhecimento. Temos ainda também uma igreja que talvez discuta muito, saiba muito, exponha muito bem as Escrituras, mas que não experimente absolutamente nada de poder espiritual. Precisamos encontrar o equilíbrio entre essas duas perspectivas e encontrar o que é de mais sadio para a nossa vida, para o nosso momento com Deus. Queria te levar a uma oração, e aí a gente durante todo o mês de junho vai estar falando sobre isso aqui. Você não pode ficar de fora, não pode se desconectar, que ainda tem a ceia. Deus quer falar com você essa manhã. Pai, te glorificamos porque o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por esse momento de aprendizagem. Obrigado porque o Senhor tem nos feito lembrar de tudo que recebemos de Ti como instrução, por meio da boca dos Teus filhos, por meio da EBD, por meio das pregações, dos nossos momentos, Pai, em que nós discutimos a Tua palavra e o nosso desejo é sempre aprender mais e colocá-la em prática. Queremos, ó Deus, que Teu Espírito flua no nosso interior, que o Teu Espírito nos leve a uma experiência, mas uma experiência acima de tudo, bíblica, uma experiência real, sincera, uma experiência
que mostre para nós o quão grande é o Senhor em nossas vidas. Fica conosco, continua nos assistindo como o Senhor tem feito. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus continue falando com você e que você não perca essa chama no seu coração, mas ao mesmo tempo, coloque o seu coração para buscar mais da palavra de Deus e ter aí essa vida equilibrada. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem. Fique com a gente. Tem ceia, tem o culto à noite. É um domingo de bênção para as nossas vidas. Teu junho seja maravilhoso em nome de Jesus.